todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor para curar estava sobre Jesus. Alguns homens vieram carregando um paralítico numa cama. Tentaram levá-lo para dentro da casa até Jesus, mas não conseguiram, por causa da multidão. Então subiram ao topo da casa e removeram uma parte do teto. Em seguida baixaram um paralítico na maca até o meio da multidão, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Homem, seus pecados estão perdoados. Obrigado, meu irmão. Mas os fariseus e mestres da lei pensavam: quem ele pensa que é? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus, sabendo o que pensavam, perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer: seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue sua maca e vá para casa. De imediato, à vista de todos o homem se levantou, pegou sua maca e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram muito admirados e cheios de temor. Louvaram a Deus, exclamando, hoje vimos coisas maravilhosas. Amém? Fique à vontade para se assentar. Eu acredito que quando somos verdadeiros e sinceros em nosso dia a dia, paramos de forma sensata para avaliar os nossos passos, cada uma das situações em que vivamos ao longo do nosso dia a dia, podemos, quem sabe, declarar como esse povo que contemplou esse milagre, viu essa maravilha operada pelo Senhor, quando eles declaram: hoje vimos a glória de Deus, ou coisas maravilhosas. Todos nós, no nosso dia a dia, em determinadas situações, na correria das atividades que realizamos, todos nós, quando paramos e avaliamos o nível de cuidado de Deus e as muitas ocasiões em que a sua boa mão nos sustenta e protege, todos nós podemos declarar como essas pessoas: hoje vimos a glória de Deus, ou coisas maravilhosas. Porque, de fato, Deus tem operado coisas maravilhosas sobre as nossas vidas, amém? Coisas maravilhosas. Apesar dos problemas e lutas, apesar das dificuldades, apesar das limitações, coisas maravilhosas. O simples fato de nos colocarmos de pé todos os dias é prova da existência e do cuidado de Deus. Não sei quantos tiveram a oportunidade de ver ontem um jogador no meio de uma partida, passou mal, deu uma convulsão. Enquanto vinha o médico, alguns dos companheiros de equipe do outro time se ajoelharam, começaram a orar, interceder. Por quê? Aparentemente tudo corria bem, mas a saúde respondeu ou declarou de forma contrária. Por quê? Porque a nossa vida é marcada por situações inesperadas, por realidades desafiadoras, por coisas que fogem ao nosso controle. E quando nos deparamos com situações em onde a mão de Deus se revela presente e nos sustenta em função das muitas lutas que enfrentamos, podemos sim declarar, e devemos, na verdade, declarar, coisas maravilhosas nós temos visto da parte de Deus. A verdade é que, por vezes, não nos atentamos para essas grandes obras, porque estamos desatentos a algumas delas. Você já parou para agradecer hoje ao Senhor pelas muitas vezes em que você respirou? É algo tão comum a nós que possivelmente já se passaram meses ou quem sabe anos que você fez uma oração de gratidão por isso. Por quê? Porque é coisa muito comum a nós. E acaba, por vezes, passando despercebido. Mas aquele povo estava, de fato, maravilhado, porque Deus opera em Jesus algo grandioso e um milagre eles podem contemplar. Todos nós, num dado momento, vimos ou veremos um milagre.
alguns de maior magnitude, de maior abrangência, outros nem tão grandes assim aos nossos olhos, mas que de fato são revelação do poder de Deus e que, humanamente falando, seriam realidades inacessíveis a cada um de nós. E esse povo ficava maravilhado porque podiam contemplar o milagre. Quando foi a última vez que você ficou maravilhado com o milagre de Deus? Que você parou para dizer, como os irmãos, como o salmista diz, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Quando que você parou pela última vez para ficar maravilhado, admirado, grato a Deus pelas maravilhosas demonstrações de cuidado para com a sua vida? Será que nós esperamos um paralítico andar, ou será que esperamos ou aguardamos a cura de uma enfermidade de alguém próximo a nós para sermos gratos, ou temos aprendido a agradecer ao Senhor em todas as circunstâncias, apesar da realidade que por vezes nos foge ao controle? Esse possivelmente é um dos maiores desafios a nós, sermos gratos em todas as circunstâncias. Não é à toa que a Bíblia já nos desafia a aprendermos a sermos de fato gratos, porque essa é a vontade de Deus. A gratidão, ela abre portas, ela abençoa. Mas uma das coisas também que, ao olharmos para esse texto, nós podemos enxergar, além da grandiosa demonstração de, vamos dizer assim, a expressão de alegria, contentamento, mas também de admiração, quando o povo contempla esse milagre, é algo muito especial que aprendemos a partir desse texto também, sobre a realidade desses amigos e daquela multidão que cercava Jesus. Pessoas que estavam ali para tornar inacessível o acesso àquele paralítico, e aqueles que, no entanto, estavam dispostos a construírem pontes para que algo especial acontecesse na vida daquele homem, daquele paralítico. Gente que estava disposta e disponível a abençoar, a tornar possível o acesso a quem não era uma realidade acessível, a construírem de fato pontes. A pergunta: você é um construtor de pontes? Você é alguém que torna acessível a possibilidade daqueles que o cercam de terem um encontro ou de fato ficarem maravilhados com o cuidado e com a graça de Deus? Ou você de alguma forma cerca Jesus, contempla os milagres, mas está de certa forma inflexível para aquilo que Deus deseja fazer? É interessante esse texto. Por quê? O texto conta que num dia, como possivelmente alguns dos outros dias no ministério e na caminhada de Jesus, ele estava ensinando ao povo, e junto com aquele povo, muitos religiosos, escribas e fariseus, estavam ao redor dele, ao redor daquela gente toda, para ouvir aquilo que Jesus iria dizer, aquilo que ele iria ensinar. Sabe, tem muita gente que se achega a Jesus para ouvir o que ele vai dizer, esperando alguma falha para fazer alguma anotação e, quem sabe, questioná-lo acerca de alguma coisa. Sabe, talvez você já tenha visto algo semelhante, quem sabe na sala de aula ou no local de trabalho. Gente que durante uma palestra, durante uma apresentação de trabalho, durante uma reunião, fica ali aguardando o chefe falar alguma coisa que não é bem colocada, vamos dizer assim, ou o palestrante dizer alguma asneira e anota esperando para confrontá-lo. Você já viu gente assim? Conhece gente assim? Que deseja, por vezes, crescer na falha do outro? Que deseja, por vezes, ganhar destaque, apontando os desafios e dificuldades daqueles que o cercam? Gente que espera tornar-se ou fazer-se grandioso, demonstrando a fragilidade daqueles que estão ao seu redor?
Eu fico imaginando que possivelmente os escribas e fariseus naquele momento estavam aguardando alguma coisa para apresentar contra Jesus, porque era isso que por vezes eles faziam ao longo da caminhada de Jesus. Estavam, de certa forma, tomando nota de tudo para apresentar algum questionamento diante do Mestre. Só que Jesus é perfeito em cada uma das suas abordagens, em cada uma das suas colocações, em cada uma das suas promessas, em cada uma das suas manifestações, em cada uma das muitas e muitas vezes que ele falou com aquele povo e que ele fala com a gente. Amém? Jesus é perfeito, amados. E por mais que a gente tente, por vezes, apresentar algum questionamento, ou por mais que a gente, por vezes, tente tomar nota de algo que fugiu ao controle, ou que ele não planejou de forma adequada, por mais que a gente acredite em algumas circunstâncias que algo, de fato, fugiu ou escapou por entre os dedos de Jesus, nada há oculto, nada passa despercebido ao olhar de Cristo Jesus. Amém? E esse texto nos mostra uma verdade como essa, porque quando nós olhamos para essa ocasião especial, a gente pode notar que veio gente de todos os povoados ao redor, gente que se achegou àquela realidade para ouvir e para esperar algo positivo, e gente que, ao mesmo tempo, se achegou para ouvir, para tomar nota e apresentar algum questionamento, como nós já dizemos. Mas Jesus estava ali, continuando, realizando a tarefa, a missão que a ele fora confiada pelo Pai. Sabe, uma das coisas que eu acho interessante é que Jesus ele não perdia o foco daquilo que ele estava fazendo, daquilo que ele estava realizando, das obras que ele desejava operar na vida e na história do povo de Israel. Lembram-se da passagem da filha do grande homem da corte, o Jairo? Enquanto ele pedia para que a sua filha fosse visitada, Jesus caminhava e a abençoava. Até que a notícia chega do quê? A filha dele morreu. E Jesus falou o quê? Acalma o seu coração. Ela apenas dorme. E continuou no trajeto, abençoando, operando, tocando e mudando histórias. Sabe, a nossa necessidade, por vezes, toma conta da nossa mente e nos faz perder o foco, perder o objetivo, abandonar uma tarefa. Hoje em dia, se fala muito de algumas das dificuldades comportamentais e, por vezes, emocionais que a sociedade dos nossos dias apresenta, né? Tem gente que tem o famoso TDAH, não é isso? Aqui ninguém tem isso não, né? Começa uma tarefa e termina. Amém? Né? Mas hoje em dia é muito comum, amados. E por vezes isso é reflexo da poluição mental que por vezes povoa a nossa mente. É uma série de pensamentos, uma série de questionamentos, uma série de necessidades, e a gente, ao invés de priorizar algumas realidades, concluir algumas tarefas e depois iniciarmos outras, por vezes nós abandonamos aquilo que começamos e nos dedicamos a outra realidade. E isso tem sido também um reflexo na vida espiritual de muita gente. Gente que começa bem uma missão, que começa bem uma tarefa, gente que começa bem um trabalho e, de repente, uma multidão se cerca ao seu redor, gente se levanta e ele perde o foco daquilo que estava realizando. Espiritualmente, o que mais a gente vê é gente que abandona Jesus porque olhou para o lado, porque olhou para uma multidão que questionava, ou olhou para uma multidão que era abençoada, e ele não foi abençoado, e ele não recebeu a mesma atenção segundo o seu padrão, ele não foi tocado e de alguma forma visitado como paralítico,
como aquele ou aquela pessoa ao seu lado. Gente que perde o foco. Jesus nos ensina algo muito importante. Se há um objetivo traçado, se há uma missão dada, ela precisa ser o quê? Executada. Ela precisa ser, de fato, uma realidade com a qual nós nos comprometemos, independente das realidades ao nosso redor, independente dos questionamentos ou daqueles que nos aplaudem. Gente, como tem pessoas em nossos dias, como existe um grupo grande que, por conta dos aplausos, por conta, vamos dizer assim, dos elogios, acaba perdendo a direção e fazendo aquilo que não devia. Né? Você já deve ter visto alguém que no trânsito, enquanto dirigia, alguém ao lado falou: nossa, como você dirige bem, e de repente alguma coisa aconteceu. Já passaram por uma situação assim? A gente fica confiante, entusiasmado, se sente até um piloto, e de repente cai num buraco, ou olha para o lado, quase pega o ciclista, e assim vai. Por quê? Porque perdemos o foco. Às vezes o elogio, assim como a crítica, é tão nocivo para nós que nos tira de vista o nosso maior objetivo. Mas nós aprendemos com Jesus algo muito importante. Missão dada, ela precisa ser o quê? Executada. Ela precisa ser dado fim a essa tarefa, a essa missão. E uma das coisas interessantes, que quando nós olhamos para esse texto, além dessa dedicação e comprometimento com a sua missão, com a sua tarefa, é interessante que nós olhamos para a realidade onde alguns amigos, alguns companheiros, pessoas próximas, trazem um paralítico. E é aqui, nesse momento especial, que nós precisamos aprender uma lição valiosa. Gente que, de fato, se coloca no lugar do outro e é capaz de sentir as dores daqueles que o cercam, de alguma forma trabalha para atender a necessidade daqueles que estão ao seu redor. O que mais a gente vê hoje é gente que se entristece e às vezes até deixa uma lágrima cair em função da realidade desafiadora e difícil daqueles que estão ao seu redor. Mas nada além disso. Nada além disso. Uma sociedade, por vezes, emotiva, mas pouco proativa. Uma sociedade, por vezes, que em muitas situações é capaz, quem sabe, até de derramar lágrimas, mas pouco realizar em função do próximo. Sabe, uma das coisas que eu acho interessante é que esses companheiros e amigos, eles foram capazes de se colocarem na dor daquele homem e construírem uma ponte. Muita gente ali cercava Jesus para anotar as suas falhas, e alguns estavam ao lado de Jesus naquela circunstância com um objetivo, a conhecer, ouvir as novidades daquilo que ensinava esse mestre. Mas aqueles amigos estavam com um objetivo naquela realidade. O quê? Abençoar a vida do seu amigo. Gente comprometida e proativa no reino de Deus entende a importância de não apenas buscar bênção para si, mas buscar também bênção para a vida daqueles que estão ao seu redor. Uma das coisas que eu tenho aprendido é que quanto mais a gente aprende a se preocupar em abençoar o outro, menos nós olhamos para o nosso desafio e problemas pessoais, e mais nós vemos a grandiosidade, favor e graça do Senhor. Quanto mais focamos nos nossos desafios e menos no Senhor e naquilo que Ele deseja operar na vida daqueles que estão ao nosso redor, maiores acabam se tornando os problemas e desafios que estão diante de nós. Mas se aprendemos, como a palavra nos orienta, uma coisa faço, é esquecendo-me das coisas que para trás ficam e prosseguindo adiante daquelas que estão adiante de mim, eu
aprendo mais e mais, por meio disso, a confiar no favor e na graça do Senhor. Amados, esse, por vezes, é o desafio de cada um de nós. Entendermos que o Senhor nos chama a sermos, de fato, construtores de pontes. Enquanto muitos estavam ao redor de Jesus, tomando nota e tentando, quem sabe, levantar algum ponto para criticá-lo e tornando inacessível aquele homem a possibilidade de se aproximar de Jesus, porque era isso que os escribas e fariseus estavam tentando fazer, tornar inacessível a possibilidade daqueles que estavam ao redor de se achegarem ao Mestre. Por quê? Por conta da preocupação, da inveja, do medo que por vezes povoavam seus corações. Enquanto esses homens se preocupavam em cercar Jesus para tornar inacessível a chegada daqueles que tinham fome e sede, daqueles que buscavam uma resposta, daqueles que viam em Jesus aquele que poderia resolver alguns dos seus problemas, enquanto esses homens tornavam essa uma realidade para muitos ali, esses amigos procuravam uma forma de não serem paralisados por conta daquela realidade. Procuravam alguma forma de abençoar o seu amigo. Sabe, esse possivelmente tem sido o desafio de muitos. Não perder o foco daquilo que o Senhor colocou no nosso coração. O que Deus tem colocado no seu coração nesses dias? Como Deus tem falado ao seu coração? O que Ele tem desafiado você? De que maneira Ele tem convocado você? Quais os nomes que Ele tem colocado diante de você? As vidas que Ele deseja que você abençoe e de alguma forma revele o seu favor, a sua graça a estas pessoas tão especiais. De que maneira Ele quer usá-lo? Sabe, não devemos, nem tampouco podemos, de forma alguma, perder o foco. Mas, por vezes, são muitas realidades que nos fazem perder o foco. Como já disse, às vezes pode ser a crítica ou às vezes o elogio. Mas, às vezes, também podem vir alguns desafios na área da família, na área da nossa casa, no meio do nosso lar. Às vezes podem ser alguns problemas no trabalho, alguns desafios na nossa vida profissional, ou às vezes, quem sabe, pode ser o nosso interesse e busca por satisfazer as nossas necessidades, sejam elas profissionais, sejam elas materiais, sejam elas familiares, sejam elas até mesmo de lazer. Quanta gente que você conhece que adora desfrutar de um momento de lazer, mas pouco tempo tem para se dedicar para Deus e para os outros que o cercam. Você conhece gente assim? Sabe, amados, o nosso desafio é aprender algo muito valioso com essa passagem. É aprendermos a necessidade de fato, construirmos pontes para a vida daqueles que nos cercam, sermos canais da bênção do Senhor na vida daqueles que estão ao nosso redor, não deixarmos ser paralisados por coisa alguma, mas, pelo contrário, entendermos que, de fato, o Senhor deseja nos usar para abençoar, curar, libertar, transformar histórias. Uma das coisas interessantes que nós podemos perceber é que no versículo 21, logo depois da declaração de Jesus, aquele homem no versículo 20, ao ver o que eles tinham feito, olhando Jesus ao paralítico, disse: homem, seus pecados estão perdoados. E no versículo 21, os fariseus e mestres da lei pensavam: quem ele pensa que é? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Interessante que o texto nos mostra que Jesus, conhecendo o coração, eles não verbalizaram algumas das questões e dos questionamentos que carregavam consigo, mas Jesus conhecia o coração deles. E a verdade é, amados, que por vezes nós não verbalizamos alguns dos questionamentos,
algumas das dúvidas, algumas das dificuldades que povoam nossa mente e coração, mas Jesus conhece. E às vezes, um dos maiores desafios para nós é reconhecermos justamente isso. Jesus conhece. Jesus conhece quando nós somos incapazes de nos alegrar com a vitória do outro. Jesus sabe. Possivelmente você já deve ter passado por alguma situação que alguém contou uma bênção e alguém falou assim, nossa, que bom, né? Aquele que bom assim, né? Que bom, mas por que não foi comigo? Sabe, nós vivemos numa sociedade, numa realidade como essa, onde as pessoas são incapazes de se alegrar e por vezes levantam questionamentos e por vezes apresentam a Jesus dificuldades, por vezes mostram ao Mestre que o seu coração está voltado para as suas próprias necessidades e anseios e que são incapazes de se alegrarem com aquilo que de bom o outro experimenta e vivencia. Sabe, amados, um homem paralítico, ele volta a andar. Ele recebe um milagre, desfruta de uma bênção, e naquele momento, tudo que esses homens conseguiam carregar na sua mente e coração era, nossa, ele falou aquilo que não devia, seus pecados, quem é ele? Ele não tem autoridade para isso. Talvez, se eles de fato soubessem quem era aquele que estava diante deles, o próprio Deus encarnado, Jesus, o Filho de Davi, o Alfa e o Ômega, princípio e fim de todas as coisas, talvez os seus corações não fossem carregados de tamanho questionamento, dúvida e vaidade. Sabe, gente que não se preocupa em construir ponte, é gente que por vezes olha para o sucesso do outro ou para a bênção que Jesus derrama sobre a vida de alguém e fala, quem é esse? O que ele tem de mais especial que eu tenho? Por que ele desfruta disso e eu não? Por que Jesus abençoou a sua vida dessa forma e não abençoou a minha? Por que ele recebeu e não eu? Por que ele? Aí, por conta disso, o questionamento, por vezes até mesmo em relação a quem de fato Cristo é, por vezes é levantado sobre a vida de alguém. Mas, amados, é interessante que, como eu já disse, o texto nos mostra, Jesus conhecia o coração. E talvez o meu desafio e o seu, para de fato sermos e aprendermos a sermos de fato construtores de pontes, é entendermos que Jesus conhece o nosso coração. Ele sonda o mais íntimo de cada um de nós. Talvez você já tenha visto ou realizado algum exame que avaliou você, vamos dizer assim, no mais íntimo, né? Aquele exame especial, a ressonância, né? Quem aqui já fez? Gostou de entrar na máquina? Um barulhinho de nada, né? Eu me lembro que minha irmã não conseguiu, teve que ser dopada. Ela não está vendo, não. Não vai brigar comigo. Mas tem gente que não consegue, né? Entrar no aparelho e fazer aquele exame, né? E tem gente que, por vezes, só de pensar que Jesus está avaliando e fazendo um exame pessoal no mais íntimo, por vezes questiona, por vezes se sente desconfortável. E, amados, não há o que esconder para ele. A verdade é essa. Jesus conhecia o que se passava na mente daqueles homens. Jesus conhece. E o desafio é entendermos essa realidade e apresentarmos o nosso coração a Ele, para que Ele nos ensine a sermos mais e mais contagiados por esse amor que esses amigos possuíam por aquele homem especial. Esse amor que não vê medida, não
vê esforço, não vê empecilhos, não vê barreiras, mas que se dispõe para abençoar o outro, não esperando algo especial, porque o que de melhor eles poderiam receber era a cura de um amigo, era a cura de alguém que era próximo a eles, era a bênção que Jesus ministraria sobre a vida daquele homem. E o desafio de cada um de nós também é esse: aprendermos a sermos contagiados por um amor como esse, disponíveis para abençoar, para gerar algo especial na vida do outro e para trazer a bênção de Deus sobre a vida de alguém. O que o tem motivado a buscar ao Senhor, a de fato se colocar nas mãos de Jesus, a sua disposição para ouvir a voz dele, para ser guiado por ele e para ser levado a abençoar a vida de outras pessoas, a ser de fato um construtor de pontes, ou tem sido os seus interesses, ou apenas uma curiosidade para saber o que de fato Jesus pode fazer, ou quem de fato esse Jesus é. Saiba, querido, que Jesus espera que nós sejamos capazes de ir a Ele, de fato disponíveis e verdadeiramente comprometidos a sermos usados por Ele nesse tempo. Eu quero orar com você nesse momento e eu quero, juntamente a você, clamar ao Senhor para que Ele venha operar a sua graça, o seu favor, mais uma vez sobre nossas vidas. E nos ensinar e ajudar a sermos pessoas que de fato se colocam à disposição dele para abençoar. Gente que não mede esforços para ser canal de Deus na vida de alguém. Gente que se dispõe a construir pontes, porque a Bíblia já nos ensina que maior a alegria há em dar do que em receber. Até porque o melhor presente nós já recebemos em nome de Jesus, que é a salvação em Cristo. Amém? Você pode curvar sua cabeça, fechar os seus olhos para que nós possamos orar? Amados, peça a Deus: Senhor, sonde o meu coração nessa noite, seja capaz de fato, penetrar o mais íntimo e mostrar aquilo que eu preciso tratar, as áreas que eu preciso colocar à disposição do Senhor, para que a Tua bênção, a Tua graça seja renovada em minha vida e através da minha vida. Pai, em nome de Cristo Jesus, nós damos graças a Ti. Graças porque o Teu amor nos alcançou, porque o Teu cuidado tem se revelado de forma especial sobre nossas vidas. Graças porque grandes coisas temos visto da parte do Senhor, coisas maravilhosas. Ó Pai, abra os nossos olhos para que não possamos ser tomados, ó Deus, pela indiferença e nem levados a viver um comodismo, um mesmismo, ó Pai, na vida e na caminhada contigo, mas que cada vez mais possamos ter os nossos olhos espirituais bem abertos para enxergarmos as Tuas maravilhas, o Teu favor, a Tua graça. Ó Deus, eu peço nesse tempo que o Senhor nos ajude, ó Pai, a aprendermos a verdadeiramente construirmos pontes, sermos, ó Deus, usados pelo Teu nome, pelo Teu favor, pela Tua graça, para, ó Deus, abençoar aqueles que estão ao nosso redor, gente que carece, que precisa, que necessita do Teu favor e que o Senhor deseja nos usar para compartilhar desse favor. Ó Deus, toma os Teus filhos aqui nessa noite, os Teus queridos, ó Pai, que se colocam diante do Teu altar e que clamam a Ti por mais do Teu favor, por mais do Teu poder, por mais da Tua graça. Opera neles, ó Pai, e através deles, e glorificado seja o Teu nome nessa noite e em cada momento de nossa caminhada, por meio da nossa vida. É aquilo que nós pedimos a Ti, oramos em nome de Jesus. Amém.